Eu fico esperando dar o play aqui, daí eu fico, né, vendo se está com delay, fazendo caras aqui, e aí começa a aula e você começa a assistir a aula com essas minhas feições, mas tudo bem, faz parte. Tá tudo certo aqui, o microfone tá ligado, beleza. Sejam todos muito bem-vindos à aula de número 2 do estudo deste livro aqui, ó, o Value Proposition Design. É o canvas da oferta de valor, né? A definição da proposição de valor, do design da proposição de valor. Na aula anterior eu fiz ali uma introdução do que é que a gente vai falar ao longo do curso, então teremos pelo menos mais algumas aulas aí falando de cada uma das tabelas do canvas de oferta de valor. E agora a gente vai começar com o perfil do cliente. Esse livro ele é muito ilustrado, ele parece um monte de infográfico a cada vez que você, cada forma que você vai virando. Aqui eu vou dar mais um exemplo. Então assim, cara, comprem, olha esse tipo de disposição de informação, que beleza. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Isso aqui não, eu não estou sendo a favor da pirataria, por favor, pelo amor de Deus. Eu estou recomendando fortemente que você compre esse livro, porque ele é maravilhoso. Enfim, eu tô bem apaixonado sobre esse livro. Então a gente começa aqui na aula de número 2 falando do perfil do cliente, e a gente vai começar o perfil do cliente preenchendo daquele lado lá do canvas da oferta de valor, falando do segmento de cliente. Hoje a gente vai preencher esta área aqui do segmento de cliente, que é a tarefa do cliente. Vocês estão vendo que eu estou apanhando aqui, mas uma hora eu vou chegar lá. A gente vai falar sobre tarefas dos clientes, né? Então, primeira parte, que quando a gente quer começar, qual que é a ideia desse canvas de oferta de valor? É efetivamente criar uma oferta de valor ou identificar dentro do perfil de público que você deseja atingir e do mapa de competências, né, do mapa de valor, do valor que você entrega, encontrar um encaixe para você poder ofertar este valor ao perfil de público que tem interesse nesse valor da melhor forma. Então a gente vai ali esmiuçar, entrar no detalhe de como o cliente funciona, né? A gente vai entender as especificidades do cliente, a gente vai entender as especificidades da nossa oferta de valor e depois buscar o encaixe. A primeira parte, o primeiro trabalho que a gente começa a ter na hora de preencher essa coluna é justamente preencher a parte de tarefas do cliente. O que é a tarefa do cliente? Tarefa é aquilo que, né, eu vou dar uma, abre aspas, né? As tarefas descrevem aquilo que seus clientes estão tentando realizar no trabalho ou na vida em geral. Uma tarefa do cliente poderia se referir a funções que ele está tentando desempenhar e cumprir, problema que está tentando solucionar ou necessidades que eles estão tentando se satisfazer, né? Esse ponto é muito importante. Certifique-se de assumir a perspectiva do cliente. Você tem que calçar os sapatos do seu cliente a partir da perspectiva do cliente. E olha como vai cruzando. Lá no Breaking Free from Product Marketing, no curso, em 1970, a Jaylene Shustag já falava da importância dos profissionais de marketing terem conhecimentos sobre antropologia e sociologia para poder ter esta empatia e se colocar no sapato, calçar os sapatos dos clientes, para poder enxergar o mundo através da perspectiva do cliente. Porque a perspectiva do profissional de marketing é, por mais óbvio que possa parecer, a perspectiva do profissional de marketing. E aqui a gente não está querendo mapear o que a gente, profissional de marketing, acha a respeito das tarefas do cliente, mas sim o que o cliente acha, entende a respeito das suas próprias tarefas. É uma divisão, é uma diferença sutil, mas extremamente brusca, extremamente avassaladora. Eu não estou conseguindo chegar a palavra para mostrar o quão importante é a gente entender essa diferença.
Uma coisa é a minha visão de mundo, outra coisa é a sua visão de mundo, outra coisa é a visão de mundo de um cliente que eu quero impactar. Então eu preciso ter muito claro que essas tarefas são tarefas desempenhadas pelo meu cliente, mas eu vou precisar classificar, aí já dando spoiler e zoando toda a ordem do livro aqui, eu já vou precisar classificar elas numa escala de importância, e essa escala de importância não é a que eu acho, não é a que você acha, é a que o cliente acha. O que ele entende ser mais importante para o contexto dele. Então, se a gente está pegando um cliente que está querendo ser promovido, ele tem uma necessidade técnica de melhoria de habilidades técnicas e também tem uma necessidade de se posicionar melhor, melhorar a sua comunicação, para se posicionar melhor em reuniões, para poder convencer o chefe dele de que ele é elegível ao cargo que ele está querendo se candidatar. Então são duas necessidades diferentes, são duas tarefas, ele precisa melhorar tecnicamente e ele precisa melhorar o seu marketing pessoal. Quem dita este nível de importância é o contexto dele e ele, não é a gente. Né? A gente pode achar que o marketing pessoal é mais importante do que a parte técnica ou vice-versa, mas o cliente, na hora que ele estiver na situação, é ele quem define. Então a gente precisa deixar isso muito claro. Não é a nossa percepção. É a percepção de quem? Do cliente! Isso, muito bem, turma. É a percepção do cliente. Então, fique, muito claro isso. É importante fazer a distinção do tipo de tarefa que ele tem. Ele separa aqui em 3 tipos de tarefas, tá? Ele tem 3 principais tipos de tarefas a realizar e depois algumas tarefas de apoio. Então tem 3 tipos de tarefa e depois uma tarefa de apoio. Eu vou entrar no detalhe aqui, vou explicar isso agora. O que são esses 3 principais tipos de tarefa? Primeiro são tarefas funcionais, quando eles tentam realizar ou cumprir uma tarefa para solucionar um problema específico. Então, algo bem funcional, muito claro. Eu preciso trocar o pneu da minha bicicleta, então eu vou precisar desparafusar ali a bicicleta para tirar a roda, para trocar o pneu. Então é coisa bem funcional. Essas são as tarefas funcionais. Aí ele coloca aqui, por exemplo, cortar a grama, consumir alimento saudável, escrever um relatório, enfim, são tarefas funcionais. Né? Então, isso é uma das tarefas que o cliente está fazendo. E aí, já olhando lá na frente, você vai entender que a hora que a gente vai buscar o encaixe, a gente vai entender que tipo de valor a gente oferta e se o valor que a gente oferta ajuda ele na execução dessas tarefas. Então, você, já dando spoiler, mas já levando você a pensar lá na frente. Nas próximas aulas a gente vai entrar no detalhe para cada uma das colunas, mas você já vai tendo uma visão mais macro, mais ampla do que a gente está buscando aqui. É importante a gente ter essa visão na hora que a gente está preenchendo, porque já vai conectando ideias ali. Tem tarefas sociais, que é quando os clientes desejam ter uma boa aparência ou obter status ou poder. É basicamente marketing pessoal, né? Eu acabei de gravar a aula de número 3 do outro artigo, que está aqui também, vai estar também na comunidade, não está ainda, porque eu estou gravando essas aulas, mas vai estar disponível também aqui no EAD, que é o Broadening of the Concept of Marketing, que é um artigo de 1969 do Kotler e do Levy, que fala que persons é um produto de marketing. Então, se ele tem a tarefa de apresentar uma boa aparência, se ele tem conceitos de marketing, isso ajuda isso, mas é o que fala no outro artigo. Aqui a gente está só listando tarefas, mas eu estou querendo trazer o quanto que as aulas se interligam. Se você conseguir consumir todos os cursos, assim, você vai ver que direto eu vou fazendo esses links entre os cursos. Então, por isso que é legal aí a gente não consumir só o que a gente acha que é importante. Começa pelo que você acha que vai entregar mais valor, óbvio, mas o consumir o todo sempre vai trazendo para a gente mais
noção macro, noção estratégica de marketing. É esse o meu objetivo aqui com todas as aulas e todos os cursos na EAD. Então, por exemplo, né, parecer elegante ou ser visto como um profissional competente. Ser visto como um profissional competente. Ele não quer provar a competência dele a partir de requisitos do cumprimento de tarefas funcionais. São coisas distintas. O cumprimento de tarefas funcionais resolve para ele tirar o problema da frente dele. As tarefas sociais é como o entorno dele percebe o trabalho dele, percebe a imagem dele. É diferente. Então você tem tarefas funcionais e você tem tarefas sociais, de como você quer se apresentar à sociedade. Não é social no sentido de trabalho social, de ajudar a sociedade, mas é tarefas que você tem que cumprir para se posicionar perante uma sociedade. E aí ele coloca também tarefas pessoais e emocionais. Então você tem as suas tarefas funcionais, que é o teu checklist ali de cumprir, cortar grama, comer alimento saudável, enfim. Você tem as tarefas sociais, que é como você quer ser visto, quer se apresentar, e tem as tarefas emocionais, pessoais, que é quando busca um estado emocional específico, né? Sentir-se bem ou sentir-se com segurança, né? Por exemplo, né, buscar tranquilidade mental em relação aos investimentos pessoais. Então, eu tenho dinheiro investido e eu preciso não me estressar com as variações de mercado. Né? Eu preciso ter um bom corretor de investimento ajuda nisso? Pode ser que sim, mas dentro de um serviço de corretagem de seguros, se tiver aulas de mindfulness, pode ser algo que agrega bem. Porque dentro da tarefa do investidor está escolher os melhores investimentos e também não se estressar por conta dessa variação de mercado. Então já está aí uma oportunidade para todo mundo que usa o coletivo da XP aí fazer aulas de mindfulness e ofertar fazer um upsell aí com os clientes. Brincadeiras à parte, né? A gente tem esse tipo de necessidade emocional, então é esse tipo de trabalho, esse tipo de tarefa que a gente tem que listar aqui quando a gente está colocando as tarefas do cliente. E tem também tarefas de apoio, né? Os clientes também realizam tarefas de apoio na compra e no consumo de valor. Então, aí também você vai ver que ele é bem pragmático, né? Essas tarefas de apoio divide em 3, que é, primeiro eu estou comprando valor, então eu preciso parecer mais elegante, eu tenho a necessidade de parecer mais elegante, então eu tenho a tarefa de comprar roupas que condizem com o que eu entendo ser elegante, ou com o que o meu social me diz ser elegante. Então eu faço a aquisição de valor. Então, eu estou comprando valor. Existe a cocriação de valor, que aí eu posso criar esse valor em conjunto, né? É tarefa referente à cocriação de valor com a sua organização, como, por exemplo, postar feedback sobre produto ou mesmo participar do design de um produto de serviço. Então, eu junto com a minha organização, eu junto com essa empresa de que eu estou querendo adquirir valor, eu cocrio valor junto com ela. Então, um exemplo de cocriação de valor é se você adquire você tem um interesse de se posicionar como alguém mais estratégico no marketing, e aí você faz a compra de valor através desta EAD, por exemplo. Então, você compra este valor para você poder adquirir né, você compra este curso para poder adquirir esse valor. E aí você faz uma cocriação de valor na hora que você participa lá da comunidade do nosso grupo de WhatsApp, discutindo a respeito das questões estratégicas de marketing. Ou então você pode fazer o terceiro tipo de tarefa de apoio, que é transferir valor. Transferir valor é assim, quando eu entendo que isso aqui não agrega mais para mim e eu passo esse valor a alguém. Então eu passo a explicar, eu aprendi como preencher o canvas da oferta de valor num curso.
Eu discuti com os meus colegas como fazer isso. Já estou expert. Posso transferir esse valor para os meus clientes. Então, é uma tarefa de transferência de valor. Ou então eu posso transferir o valor simplesmente deixando de pagar a comunidade, porque para mim acaba não fazendo mais sentido, já consumir, já extrair tudo que na minha percepção já é válido. Né? Já cheguei no meu topo de desenvolvimento, então não faz mais sentido permanecer aqui. Beleza? Parece difícil, né, quando eu vou colocando muita coisa assim, mas na verdade isso é tudo uma forma de classificação cara, eu sou muito da pegada do vai fazendo, entendeu? Se você pegar esse livro, depois ele dá um exemplo, eu vou chegar nessa parte de exemplo, vai ter uma aula falando de exemplo, inclusive ele dá o exemplo de pessoas que querem compradores de livros de desenvolvimento pessoal, que é bem interessante a forma como ele coloca ali. Então a gente tem que, né, parece difícil, é difícil no começo, mas é com a prática que a gente, com a execução que a gente vai ganhando prática, certo? Essa minha barba tá meio torta aqui, eu amassei isso aqui, né? Enfim, vai assim mesmo, tá tudo bem. Beleza. Tarefas do cliente. Tarefa funcional, recapitulando. Tarefa funcional, social ou emocional, né? Funcional, aquilo que eu tenho que fazer, porque meu trabalho me cobra, porque eu desejo isso, então funcional. Social, aquilo que a sociedade requer conforme o meu objetivo, aquilo que a sociedade, né, o que eu quero perante a sociedade. E emocional, o que eu quero perante a mim. Né? Esses são os 3 tipos de tarefa. Eu quero, né, me sentir mais seguro, quero me sentir mais zen, eu quero ter um espírito mais aventureiro, enfim, emocional. Tarefas de apoio, comprar valor, adquirir valor através da compra, co-criar valor, né, de estar junto com a empresa que oferta valor e fazer essa oferta junto. Primeiras turmas de cursos que estão sendo lançados. Tem muito essa questão do co-criar valor. E transferir valor é passar para outro, né? Deixa de estar com você e passa para outro, ou você cancela, você interrompe ali o recebimento do valor. Beleza? E aí o valor não monetário, mas, né, nessa questão de entrega de valor. E aí, na outra página aqui, ele fala, né, da questão do contexto e também do nível de importância, que é legal a gente analisar o contexto que o nosso consumidor está, que o nosso cliente está, para definir um nível de importância para cada uma dessas tarefas. Porque se a gente vai buscar encaixe lá no final, é importante a gente não buscar encaixe com as tarefas que ele faz, mas ele entende ser irrelevante. Por exemplo, eu quero emagrecer, mas para mim é irrelevante eu cortar a minha maionese light que eu ponho um fiozinho no lanche. Então ele precisa, é uma tarefa diminuir a maionese? Mas para o consumidor, ele come torresmo e come essa maionese light no lanche de peito de peru dele. Se o objetivo dele é ter uma vida mais saudável, é óbvio que é mais importante, óbvio não, né? Vamos lá, não é que é óbvio. Dentro do contexto dele, na percepção dele, pode fazer mais sentido ele cortar o torresmo à maionese light do peito, do sanduíche de peito de peru. Então a gente tem que entender o contexto do nosso público-alvo, entender o contexto do nosso perfil de cliente na hora que a gente quer buscar esse encaixe, para a gente poder trabalhar. Beleza? Então, contexto é tudo e essa classificação de importância também faz bastante sentido. No próximo bloco, não, na próxima aula, a gente vai falar sobre dores do cliente. Então, a gente vai ter mais uma aula aí a respeito de dores do cliente para a gente falar aí o que ele sente na pele, o que ele sofre, o que dói nesse cliente, de novo, buscando sempre comparar, botar frente a frente com o nosso mapa de valor para ver se a gente tem um encaixe entre as necessidades do cliente
e o nosso mapa de valor. Então a gente tem o perfil de cliente, tem o nosso mapa de valor e a gente tenta buscar um encaixe. Já listamos as tarefas do cliente e a seguir a gente vai listar as dores dos clientes. Te vejo na próxima aula.